mais uma vez em 1 Pedro. Desta feita, nós vamos abrir no capítulo 2 de 1 Pedro e vamos ler, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, o verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, melhor dizendo. Nos diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo e hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Veja, na semana passada nós tivemos a oportunidade de concluir o capítulo 1 da epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro. E nós vimos, meus queridos, que o apóstolo Pedro, ele vai concluir o capítulo 1 exaltando a palavra de Deus. Então, ele vai trazer vários atributos da palavra. Ele fala que a palavra é o instrumento nas mãos do Espírito para nos fazer nascer de novo. Ele fala que a palavra ela é incorruptível, ou seja, ela não é passível de corrupção. Ela é viva, a palavra é viva, ou seja, ela nos dá a vida porque ela é viva. Também ele fala a respeito da palavra do Senhor que ela é permanente, ou seja, podem passar os céus e a terra, porém as palavras do Senhor certamente não hão de passar. E ele também fala que essa palavra é eterna. E nós vimos aqui, meus queridos, que o apóstolo Pedro disse: e esta mesma palavra foi a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, Pedro estava falando para os seus leitores ali do primeiro século, estava dizendo que esta foi a palavra que foi pregada a eles. Certamente essa mesma palavra, ela foi pregada a nós, e nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de transmitir essa palavra a outros. E, meus queridos, Pedro, ele vai continuar abordando aqui no capítulo 2, esta relação entre a palavra de Deus e o cristão. Então nós vamos perceber que Pedro, ele vai ensinar como é que nós, cristãos, crentes, que nascemos de novo, devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. É interessante porque eu vou dividir esses 3 versículos em 3 pontos, e eu não vou obedecer a ordem cronológica aqui dos versículos. Eu vou começar pelo verso 2. E aqui, meus queridos, eu gostaria de destacar a seguinte verdade: devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. Veja o verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, uma verdade que fica muito clara aqui: nós devemos desejar de forma ardente, de forma intensa, a palavra de Deus. O cristão, ele deve ter um desejo profundo, intenso, ardente pela palavra de Deus. E é interessante porque Pedro aqui ele escolhe uma ilustração
para nos ensinar sobre como deve ser esse desejo nosso pela palavra de Deus. Ele usa aqui a ilustração da criança recém-nascida e o seu anseio, o seu desejo pelo leite materno. Então, é interessante porque quando a gente tem filhos, a gente consegue compreender esse texto de uma forma mais profunda. Porque muitas vezes, as pessoas que são solteiras, quando elas pensam numa criança recém-nascida, elas só têm aquela imagem, geralmente das fotos, né? Em que a criança está ali, fofinha, tão tranquila, tão em paz, não é? Mas você precisa ver quando uma criança, ela está desejando o leite materno, quando ela está com fome. Olha, eu aprendi com os meus. Pense no desespero. Pense em uma pessoa determinada. Pense numa pessoa até violenta. Porque ele quer leite. Ele quer leite. Não adianta você fazer com ele outra coisa, porque o que ele quer é o leite. Então você percebe que Pedro usa uma ilustração muito prática para nos mostrar, olha, seja como essa criança, tenha um desejo profundo, um desejo ardente pela palavra. É interessante que nós sabemos, né, que a criança, ela tem esse desejo intenso, e Deus é que coloca isso na criança para que ela possa sobreviver, né? Ela precisa do leite materno, é algo que Deus colocou ali na criança. Eu quero leite, eu preciso de leite, eu quero leite. E da mesma forma, queridos, nós também, que somos cristãos, que como nós vimos na semana passada, sabemos que nós somos passageiros, nós somos ervas, que o mundo é erva. Só há uma coisa que nos alimenta, que nos mantém vivos e que nos faz crescer. E o que é? É a palavra de Deus. Então, a semelhança daquela criança, nós também devemos ansiar a palavra, a palavra, a palavra. Eu preciso da palavra. E é interessante porque Pedro, ele vai tratar aqui essa ilustração e vai trabalhar ela e vai nos dar aqui mais razões por que é que nós devemos desejar a palavra. Ele vai dizer aqui que nós devemos desejar a palavra porque ela é o genuíno leite espiritual. A palavra para genuíno aqui poderia também ser traduzido como aquilo que não é enganoso, ou aquilo que não é adulterado, certo? Então, é um leite que não é adulterado. Há um tempo atrás, eu não sei quantos lembram aqui, chocou o país uma determinada reportagem em que as pessoas estavam colocando substâncias extremamente corrosivas no leite para poder aumentar a quantidade e vendendo esse leite aí, aqui no Brasil. Uma coisa absurda o que as pessoas fazem por dinheiro. E um leite como esse vai prejudicar a saúde de quem bebe, com certeza. Se não de forma imediata, mas com o passar do tempo vai prejudicar, né? Então, veja, Pedro está dizendo aqui que o leite genuíno, o leite puro para as nossas almas é a palavra de Deus. É o alimento que não tem nenhum tipo de adulteração, que você pode usufruir dele, que ele só vai te trazer bem, vai te fortalecer, vai te fazer crescer, porque ele é de uma qualidade que só o Deus eterno para fazer algo tão precioso e tão saudável para a nossa vida espiritual. E também, veja, esse leite genuíno,
ele também é nutritivo. O texto diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, a palavra, ela nos alimenta, ela nos sustenta e ela também nos faz crescer espiritualmente. Ela sustenta o cristão. Sem ela não há crescimento espiritual verdadeiro. Por isso que você e eu precisamos desejar a palavra de Deus. É interessante que uma das coisas que a gente aprende quando a gente é pai é que ali, quando a criança está recém-nascida, assim, em termos de alimento, o leite materno é suficiente, porque tem tudo lá, não é? Que vai fortalecer a criança, que vai fazer com que ela ganhe peso, que vai fazer com que o seu sistema imunológico seja mais resistente, está tudo lá. E da mesma forma, queridos, na medida em que a gente se alimenta da palavra de Deus, nós ficamos mais fortalecidos, nós crescemos, nós ficamos, sim, podemos dizer, de alguma forma, imunizados contra as bactérias e os vírus das heresias. Então, meus queridos, devemos desejar esse genuíno leite espiritual, porque ele também é nutritivo. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Pastor, mas então como é que eu posso fazer para desejar mais a palavra? Já que ela é tudo isso que o Senhor falou aqui, de acordo com a Bíblia, como é que eu faço para desejar mais a palavra na minha vida? Se ela é tão boa assim, se ela traz tantos benefícios para a minha vida espiritual, como é que eu faço? Pedro vai nos ensinar. Ele vai dizer, primeiramente, nós devemos despojar-nos dos nossos pecados. Veja aí o verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisia, e invejas, e de toda sorte de maledicências. E aí ele vai dizer, então, desejai. Então, veja só. Existem algumas coisas que realmente vão impedir você de desejar a palavra de Deus, de ter apetite por esta palavra. Você sabe, meus queridos, que a nossa vida, ela precisa das Sagradas Escrituras, nossa vida espiritual. E Pedro está fazendo essa relação aqui com a criança recém-nascida. Quando uma criança recém-nascida, ela não tem apetite pelo leite espiritual, alguma coisa está errada. Então, a tendência é que ela vai se enfraquecendo. Então, veja, meus queridos, nós também precisamos entender que se nós não estamos com apetite na palavra ou desejando a palavra, precisamos saber que alguma coisa precisa ser tratada em nossas vidas. Alguma coisa precisa ser mudada e muitas vezes, meus queridos, pecados que estão ali atrapalhando o nosso desejo pela palavra. Lutero, certa feita, diz assim: ou a Escritura vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Escritura. Então, os nossos pecados afetam nosso desejo pelas coisas espirituais. Isso é inegável. É inegável. Então, eles nos impedem de sentir o gosto gostoso da palavra de Deus. Então, meus queridos, saiba que essa é uma questão que não resta dúvidas. Por isso Pedro fala que, olha, vocês devem se despojar desses pecados para que vocês possam ter desejo pela palavra. Então, antes de você desejar aquilo que é bom,
você deve parar de querer aquilo que é ruim. Antes de você ter desejos pela palavra de Deus, você deve ter ojeriza pelo pecado. Você não pode ter apetite pela palavra e apetite pelo pecado. As duas coisas não coadunam, não caminham juntas. Você tem que realmente parar de brincar com o pecado para que você possa sentir desejo pela palavra de Deus. E aí ele vai citar vários pecados aqui, não é, que ele menciona a maldade, o dolo, a hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicência. Ou seja, aqui ele traz um recorte de alguns pecados, mas nós sabemos que todos os pecados, sejam eles de quais ordem forem, eles vão tirar o nosso desejo pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos despojar do pecado. A segunda coisa que vai nos ajudar a ter desejo ardente pela palavra, Pedro vai dizer no verso 3, ao afirmar o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, aqui no verso 3, nós temos outra razão que vai nos dar desejo pela palavra, é ter o foco na bondade de Deus. Nós precisamos ter o foco na bondade de Deus. Veja, se você é um cristão, você foi alvo da bondade de Deus de forma especialíssima, isso é fato, certo? Então Deus tem derramado sobre sua vida graça, misericórdia. A própria salvação é resultado da bondade do Senhor para com a sua vida. Então Deus tem abençoado você com ricas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você tem desfrutado da bondade do Senhor. Então, na medida em que nós refletimos sobre o quão bondoso o Senhor tem sido conosco, nós vamos querer mais a palavra dele em nossas vidas. Nós teremos mais apego pela palavra, nós vamos ter mais desejo pela palavra, a gente vai querer mais estar em contato com a palavra. Então, além de se despojar dos seus pecados, você também tem que se lembrar do que Deus tem feito na sua vida, de como o Senhor tem sido bondoso com você, de como Deus tem, quando você olha para trás, você olha para a sua história, você vê a mão do Senhor guiando a sua vida. Então, quando você chega a essa conclusão, não, Deus tem sido bondoso comigo, você terá anseios pela palavra de Deus. É o que Pedro está nos ensinando aqui. E ele faz aqui uma citação do Salmo 34, ó provai e vede que o Senhor é bom. Interessante que Pedro aqui na sua carta, por duas vezes, ele cita esse Salmo 34, que é um salmo que ressalta bastante a bondade do Senhor. Ele está levando os seus leitores a essa reflexão, dizendo, meus irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos deixar de considerar, é a bondade de Deus para conosco. E essa bondade, ela se manifesta em graça, misericórdia, amor. Então, não esqueça da bondade do Senhor, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, como diz o salmista. E aí você vai ter anseio pela palavra de Deus, desejo pela palavra de Deus. Eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Veja, a primeira delas é que, se a palavra é o genuíno leite espiritual, então
não existe crescimento espiritual sem a alimentação constante por meio dela. Não existe crescimento espiritual verdadeiro se você não se alimenta constantemente da palavra do Senhor. E aí isso vai certamente fazer com que a gente avalie as nossas vidas e pensemos: o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós realmente estamos dando prioridade à palavra em nossas vidas? Nós temos buscado ouvir a palavra? Nós temos separado tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para aplicar às nossas vidas? Não apenas ler a palavra, mas permitir que ela leia você, que ela mostre o que é que precisa ser mudado na sua vida. Então, a intensidade, queridos, daquela criança recém-nascida querendo leite deve nos lembrar que nós também não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. Um cristão que não deseja a palavra precisa realmente refletir sobre a sua saúde espiritual. Como é que anda a sua saúde espiritual? Assim como aquela criança recém-nascida que depende ali do leite, nós precisamos reconhecer que somente por meio da palavra que nós vamos crescer. Ele é o alimento puro, o alimento genuíno, o alimento que é nutritivo, que vai realmente nos fazer crescer para a salvação, que nos vai ajudar a desenvolver a nossa salvação, avançar na vida cristã. Aí eu pergunto a você: que espaço você tem dado para a palavra em sua vida, em sua casa? Também devemos nos despojar de nossos pecados. Veja, o pecado, ele realmente vai tirar o seu apetite pela palavra de Deus. Então, se você não deseja, de fato, a palavra, é bom você verificar em sua vida se, de fato, não existem áreas que precisam ser tratadas. Então, uma coisa não está coadunando com a outra. Lutero, como eu disse, ele deixa claro isso. Ou o pecado vai fazer você se afastar da Escritura, ou a Escritura vai fazer você se afastar do pecado. Então, santificação e crescimento espiritual caminham juntos. Quanto mais você vai buscando mortificar a carne, mais você vai ansiando pela palavra de Deus. Mas se você alimenta a carne, você não vai ter anseios pela palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que a inclinação da nossa carne dá para a morte. Ou seja, o desejo da carne é tudo aquilo que agrada a você, que agrada a carne, mas que de fato não vai fazer bem espiritual para você. Por outro lado, aquilo que te faz bem espiritualmente, a carne vai rejeitar. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de vir aos cultos, de ouvir uma pregação, de ler um bom livro que vai te edificar espiritualmente. É muito mais fácil você fazer um outro tipo de programação, porque de fato a nossa carne, ela milita contra o espírito, para que de fato a gente não
se incline para as coisas do Espírito. Então, se nós quisermos crescer, não basta apenas você ler as Escrituras, você precisa também abandonar aquilo que tem tirado a sua fome da palavra. Outra aplicação, devemos ter o foco na bondade de Deus. Lembre que meditar na bondade de Deus é um combustível para que você possa desejar a palavra. É algo que de fato vai despertar em você o interesse pela palavra. Na medida em que você passa a refletir sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre como Deus tem sido bondoso com você, você não vai mais se tornar indiferente às Sagradas Escrituras. Se você já provou que o Senhor é bom, se você já provou que o Senhor é bom, você vai querer estar constantemente voltando para Ele, se voltando para Ele. E como é que você faz isso? Por meio da palavra, por meio da oração. Mas cada vez que você abre a sua Bíblia de manhã, que você lê a palavra, você é lembrado da bondade do Senhor com a sua vida. Isso é renovado no seu coração, não é? E é uma coisa que vai, quanto mais você vai sendo lembrado da bondade de Deus, mais você vai querer a palavra de Deus, mais você vai querer esse alimento espiritual. Então que Deus nos abençoe, meus queridos. Amém. Amém.